A internet entrou em guerra por conta da personagem Gwen Stacy, que, no novo filme do Homem-Aranha, aparecia em seu quarto com uma bandeira dizendo "Proteja as crianças trans". E que, além disso, coincidentemente, a personagem tinha as cores da mesma bandeira em seu uniforme. Logo, concluíram que nessa animação iriam apresentar ela como transexual, sendo que nos quadrinhos ela sempre foi apresentada como garota cis, supostamente. E isso gerou dois lados da moeda. Pessoas revoltadas argumentando que isso era lacração e forçação de barra, já o outro lado dizendo que isso era representatividade e algo bom para a comunidade trans. Independente de quem tiver certo, o fato é que nós aqui do Ocidente deveríamos ficar envergonhados, porque os orientais, pessoas com uma cultura tradicionalista e totalmente enraizada, que em determinados países trata pessoas da comunidade LGBT com violência, são bem mais representativos com os trans do que nós. Veja o caso da Birdo, uma personagem do mundo do Super Mario que é trans, ou da Bridget de Guilty Gears, ou da Poison de Street Fighter, e inúmeros outros. Mas você já se perguntou por que um povo tão conservador quanto os japoneses, que nem mesmo permite o casamento com pessoas do mesmo sexo, são mais de boa com personagens trans do que nós, do Ocidente? Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher! Eles literalmente têm representação trans em animação, filme, teatro e histórias em quadrinho, enquanto aqui no Ocidente é só tristeza. Quando lançaram o jogo Horizon Forbidden West, foi revelado que a protagonista gosta de fornicar com o mesmo sexo. Isso daí foi um absurdo, gerou maior repercussão. A mesma coisa aconteceu com Ellie de The Last of Us, e mais recentemente, o analisador de jogos Zangado, aqui do YouTube, fez um vídeo falando do novo jogo do Homem-Aranha, e disse que tinha um monte de propaganda progressista no jogo, a famosa lacração no mundo dos jogos. E é observando tudo isso, que nesse vídeo, nós vamos falar de como alguns países do Oriente lidam com a questão da transexualidade em sua mídia e cultura. Isso inclui o Japão, Taiwan e o Irã. E depois vamos comparar com como nós aqui do Ocidente fazemos representações, só para no final do vídeo chegarmos à moral da história. Mas antes de falar o jeito diferente que o Oriente lida com personagens trans, eu vou explicar a história desses personagens que estão na capa do vídeo, só para dar um contexto para vocês não ficarem confusos. Vai ver, você não sabia que a Poison de Street Fighter é trans, ou até a Birdo de Super Mario. Birdo é um dinossauro rosa, que é descrito no manual do jogo Super Mario 2 como um homem que pensa que é uma menina e prefere ser chamado de Birdette. Infelizmente, alguns países omitem o seu gênero, o tratando como gênero indeterminado, masculino ou às vezes feminino, mas sua transexualidade é reafirmada no jogo Doki Doki Panic, onde Birdo é chamado de Catherine, mas que prefere ser chamado de Cat, e é descrito como um homem que se considera uma mulher. A personagem até recebeu uma dublagem feminina no jogo Super Mario Advance. Alguns consideram Birdo uma ótima representação trans, outros consideram ofensivo, porém não entraremos nesse detalhe ainda. Já um personagem mais bem trabalhado em sua sexualidade é Bridget, de Guilty Gear. Na série, a personagem nasceu homem, mas por alguns motivos isso era ruim em sua vila. Por isso ele foi nomeado e criado como menina pelos pais, para esconder a sua identidade. Claro, um dia Bridget decidiu viver como homem, mas viu que isso o tornava infeliz e entendeu que seu verdadeiro eu era viver como mulher de acordo com sua identidade de gênero. Isso é a história do personagem, ou seja, a lore. Existem algumas teorias de que Bridget era originalmente uma mulher, mas por conta da mídia aqui no Ocidente ter dificuldade em identificar a sexualidade do personagem, os produtores decidiram mudar a sexualidade dela. Afinal, foi apenas em Guilty Gear Strive de 2021 que ela foi confirmada como mulher trans. E vamos para a última personagem, mas também a com a sexualidade mais complexa por culpa do Ocidente, Poison de Street Fighter. Essa personagem originalmente foi planejada para ser uma mulher cisgênero, mas ela se tornou uma mulher trans por conta do medo do movimento feminista acabar processando o jogo, alegando que bater em mulher é algo ruim. Em 2007, um dos produtores disse que a Poison podia ser homem ou mulher, mas isso cabia ao espectador decidir. Além disso, o criador da personagem disse que considerava a Poison mulher no Japão, mas transgênero na América do Norte. Porém, em 2011, a coisa mudou e agora eles consideram a personagem pré-operada no Japão e nos Estados Unidos ela é pós-operada. Lembrando que para os japoneses, ser pré ou pós-operado tem um significado diferente, mas enfim. O ponto é que isso é bem triste. Quer dizer, eles mudaram a sexualidade de uma personagem com medo do movimento feminista aqui do Ocidente encher o saco. Isso não é bom pra ninguém, nem mesmo para as pessoas trans que buscam por representatividade. É o famoso fazer algo bom
pelos motivos errados? Na verdade, pelo que vimos, nós aqui do Ocidente temos sérios problemas de compreensão e às vezes até de tradução quando falamos sobre sexualidade de alguns personagens do Oriente. Mas isso não explica as coisas, apenas complica. Pois agora, vamos ter que entender como, de fato, o Oriente encara as pessoas trans. Começando com uma afirmação que vai chocar vocês, é que no Oriente Asiático, de forma generalizada, ser transgênero é visto de uma forma menos controversa do que ser gay. Na Ásia, o único país que é permitido o casamento gay é em Taiwan, que só foi conseguir esse direito em 2019. Nem mesmo o Japão tem proteções legais contra a discriminação dos gays, por exemplo, com algumas exceções de lugares mais progressistas, como Tóquio, mas essas proteções existem a um nível local e não para o país inteiro. Entretanto, no Japão, na Coreia do Sul e na China, as pessoas trans são legalmente autorizadas a mudar de sexo. Taiwan, por exemplo, permitiu que pessoas transgênero mudassem de gênero legalmente desde 2021, sem quaisquer requisitos para isso. E isso é um dos motivos pelos quais a América encara Taiwan como o paraíso das ladyboys. E eu só queria contextualizar vocês que nesse vídeo aí que tá aparecendo, é um cara entrevistando uma menina e diz que ela é muito bonita, aí ela fala que ela é uma ladyboy, e o apresentador ele fica maluco, ele começa a dar em cima da menina e tal, a ficar interessado, o que só mostra que no Ocidente as pessoas elas veem muito os trans como objetos sexuais. Isso tem muito a ver com o próprio Japão e o Oriente sexualizando personagens trans e vendendo midiaticamente eles dessa forma, mas eu quero deixar claro que essas facilidades não significam que a vida de uma pessoa trans seja mais fácil. O Japão, na verdade, exige que aqueles em transição cirúrgica sejam submetidos à esterilização obrigatória. E ainda existe muito preconceito contra os trans. Mas ao menos, comparativamente falando, a cultura deles aceita e compreende um pouco mais as pessoas trans do que se poderia esperar de países com mentalidade tradicional, onde o casamento gay ainda nem foi legalizado. O que só torna as coisas ainda mais difíceis de entender. Afinal, por qual motivo eles não querem casamento gay, mas são relativamente mais abertos com a representação de pessoas trans na mídia em comparação com o Ocidente? E isso tem primeiramente a ver com a palavra transgênero, que é relativamente nova, tendo início em 1950. Mas o conceito fundamental de uma pessoa transgênero, ou seja, uma pessoa cuja identidade de gênero é diferente de seu sexo de nascimento, não é novidade na história. O Oriente tem uma longa história de transgenerismo. Por exemplo, na China, nós temos a história dos eunucos, que são homens castrados e por vezes não sendo considerados inteiramente homens, e nem mulheres. Os eunucos, no entanto, eram vistos como tendo todos os benefícios da mente e capacidade masculina, sem a ambição masculina, ou seja, o tesão. Além disso, o teatro tradicional chinês e o japonês usam atores masculinos para retratar personagens femininas, uma prática que não é tão diferente da nossa noção ocidental de drag, e às vezes, essas representações podem até ser consideradas trans. A cultura dos orientais, e isso não se limita apenas ao Japão, é tradicionalmente coletivista, ou seja, eles pregam que toda a sociedade é interdependente de todos os seres humanos, o coletivo. E só para contextualizar vocês da melhor forma, isso significa que o Oriente valoriza muito mais o bem-estar do coletivo do que do indivíduo em si. Suas filosofias, como o confucionismo, o budismo e o taoísmo, enfatizam a importância das relações sociais e o equilíbrio entre os opostos. Como disse certa vez Confúcio, a força de uma nação deriva da integridade do lar. Família, hierarquia social e harmonia desempenham papéis primordiais. Fora que alguns países orientais passaram por momentos de forte centralização do poder, sempre propagando a mensagem que a unidade nacional, isso é, o coletivo, era a coisa mais importante para se manterem de pé. Claro que essa promoção ao coletivo também tem a ver com as dificuldades econômicas que os orientais passaram, pois em diversas vezes em sua história, eles tiveram que lidar com a escassez de recursos e para enfrentar isso, eles tiveram que colaborar entre si, uns se sacrificando pelo bem de muitos. Mais uma vez, a promoção do coletivismo.
E por último, o coletivo lá é algo tradicional, e você consegue ver isso nas famílias, que tem uma ligação bem forte entre seus membros e dão ênfase que a cooperação é a coisa mais importante. Na verdade, a honra entre família também é algo bastante importante, já que a sua reputação dentro da comunidade é a maneira mais eficaz para promover a cooperação e a harmonia. Isso é manifestado na tomada de decisões, por exemplo, onde a voz de todos é ouvida, mas as escolhas devem beneficiar o grupo como um todo. Construção de relacionamentos e respeito pela hierarquia são cruciais para os orientais. Isso entra em um contraste direto com nós aqui do Ocidente, pois tendemos a ser mais individualistas. E uma prova disso são nossas crenças e comportamentos. Por exemplo, tendemos a valorizar o sucesso pessoal ao invés da conquista de um grupo. E uma coisa interessante de se analisar é que, enquanto nós, do Ocidente, associamos o coletivismo ao progressismo e o individualismo ao conservadorismo, a Ásia Oriental encara o fenômeno de forma invertida. No Oriente, aderir a uma sociedade coletiva conformista é mais conservadora do que progressista. Gays e lésbicas são desprezados na sociedade tradicional oriental, pois eles não acham correto duas pessoas do mesmo sexo tendo relações. Entretanto, a transição de gênero já é considerada mais, entre aspas, correta, pois consideram isso um comportamento conformista. Ora, se seu maneirismo e identidade interna for oposto à sua aparência e também a seu gênero, isso é considerado algo ruim, pois você não conseguiria se conformar com esse dilema em sua vida. Por isso, mudar o exterior para corresponder ao interior é visto como uma atitude conformista e, por conseguinte, boa para a sociedade no geral. Afinal, você não estaria quebrando padrões, só, entre aspas, se readequando. Lembrando que essa é uma pincelada muito básica, resumida e com falta de detalhes sobre o assunto, apenas para vocês entenderem. Também quero deixar claro que ser transexual no Oriente não faz ninguém ser considerado tradicionalista e muito menos significa que a vida dessas pessoas será mais fácil. Eles ainda vão enfrentar preconceitos, mas ser transexual é uma forma de se adequar com as expectativas da sociedade oriental e seguir os valores tradicionais, muito mais do que ser gay ou lésbico. Veja a diferença. No Ocidente, a sociedade conservadora e individualista considera o ato de mudar o gênero para se adaptar e encontrar pertencimento como uma invasão e desrespeito com seu corpo. Mas, na sociedade oriental, e isso se estende até mesmo à cultura muçulmana, se alguém se comportar de forma oposta ao seu gênero, a sociedade coletivista, conservadora, o influencia a se ajustar, fazendo uma transição, por exemplo, a fim de adequar-se dentro da sociedade. Por exemplo, na República Islâmica do Irã, as relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais e ser gay pode ser punido com prisão ou até mesmo execução. Já pensou em ser morto pelo simples fato de ser gay? Entretanto, você pode ser transexual no Irã se fizer uma cirurgia. Na verdade, o governo até pode subsidiar parcialmente sua cirurgia. Claro, isso não facilita a vida de uma pessoa trans no Irã, mas mostra o quão diferente conservadores, coletivistas e individualistas agem quando o assunto é aceitação LGBT. Lembrando que não estamos defendendo o Oriente coletivista como bom, nem o Ocidente individualista como ruim. O ponto é que culturas, mesmo as vizinhas, são diferentes e cada uma aborda tópicos complicados, como gênero, de maneira diferente. E por entendermos isso, podemos começar a construir juntos um mundo mais compreensível e empático, o que, infelizmente, ainda não é o caso, já que alguns críticos veem personagens como Birdle, Bridget e Poison como um problema. Não problemas por estes serem trans, mas, na verdade, de não serem assumidamente trans. As pessoas querem que seus desenvolvedores chamem tais personagens pelo que eles são e deixe bem claro sua sexualidade. Isso porque o Japão, por exemplo, não declara logo seus personagens como trans ou queer. Eles têm um termo parecido com ladyboy, que basicamente significa que um garoto é afeminado ou se comporta como uma garota. E muitas vezes eles usam esses termos para categorizar a sexualidade de seus personagens trans. Veja, ser considerado um garoto afeminado do Japão é melhor do que ser transexual. E ser transexual no Japão é melhor do que ser gay. Mas lembre-se, isso é a maneira como os criadores orientais representam sexualidades diversas dentro da sua própria bolha cultural. Aqui no Ocidente também é bem parecido. Nós insistimos para que personagens como a Gwen Stacy sejam assumidos logo como transexual, ou apoiando o movimento. Aqui nós queremos uma representatividade um pouco mais intensa, mas é curioso porque até mesmo quando produzimos uma boa obra com esse tema, estragamos ela, como o caso de Nimona.
Quando Nimona foi lançada, vários falaram mal da animação por conta da sua representação. O argumento deles é que Nimona tenta colocar goela abaixo a agenda woke por meio de uma personagem feminina trans e seu amigo cavaleiro desconstruído gay. A agenda woke é um termo pejorativo usado para descrever uma abordagem social e política que busca promover a conscientização no que se refere a assuntos relacionados à diversidade, igualdade e inclusão. A interpretação do termo varia entre diferentes pessoas e contextos, mas a verdade é que seu significado original já foi perdido há muito tempo. Podemos discutir o uso desse termo em um próximo vídeo. Mas voltando a Nimona, a animação realmente é uma representatividade aos trans e também outros gêneros. Porém, contudo, no entanto, o filme não fica parado apenas nas mensagens progressistas. O filme, diferente de certas outras obras que são vazias, tem conteúdo. Eu particularmente achei o nível de diálogo, construção de enredo e animação parecido com a série O Príncipe Dragão. De fato, tem muita representatividade LGBT e crítica ao governo. Porém, toca em temas considerados de direita libertária se você notar que nos primeiros minutos, o filme apresenta uma família com um pai solteiro, e geralmente quem aborda esse tema do pai solteiro são os MGTOW. Você também pode traduzir a crítica ao governo para qualquer tipo de sistema além do capitalismo, contanto que tal sistema tem uma hierarquia. Nesse sentido, os anarcocapitalistas poderiam interpretar a mensagem do filme como uma promoção ao anarquismo. Mas o ponto é que a série tem conteúdo, porém ela continua a receber críticas por supostamente forçar uma representatividade. Entretanto, devemos deixar claro que a série já nasceu com o objetivo de tocar no tema da representatividade. Porém, diferente de algumas séries, ela faz isso de uma forma positiva e agregando valor por meio do entretenimento. Uma das séries que acaba falhando miseravelmente a tentar colocar representatividade é Voltron, de 2016. Para contextualizar, Voltron é uma série de animação que surgiu nos anos 80, onde jovens pilotos e seus leões robóticos que se combinam para formar o robô gigante Voltron combatem o mal, ou coisa do tipo. É bem estilo Power Ranger. A versão mais recente é Voltron Legendary Defender, lançada em 2016 pela Netflix, e uma abordagem moderna e envolvente da história clássica. A trama continua focada na união dos leões, para formar o poderoso Voltron, enquanto os pilotos enfrentam desafios para preservar a paz no universo ou qualquer coisa assim. Nos últimos episódios da última temporada, nos é revelado que um personagem era gay e tinha perdido seu parceiro romântico em uma batalha ainda nos primeiros episódios da série. Ao longo de todo esse período, não é nos dado uma única pista de que tal personagem fosse mesmo gay, pois, ao que tudo indica, a série estava tentando mostrar para o telespectador a sexualidade do personagem sem precisar contar ou apontar isso de forma descarada. Porém, eles não conseguiram fazer isso e no final a série resolve te contar de um jeito bem descarado. Esse tipo de representação forçado é muito criticada, mas no geral as pessoas dizem que não se importam quando um personagem LGBT aparece de uma forma natural. Nós temos Steve Universo para provar que é possível fazer animações excelentes e ainda ser bastante inclusivo e representativo. Agora, vamos analisar brevemente um argumento interessante. No filme Dia da Independência existe o cientista louco, que no segundo filme nos é revelado que ele é gay. Você até pode pensar que isso é uma forçação de barra, porém nesse caso, nem tanto, porque por qual motivo ele não seria gay? Na verdade, existe um motivo para ser ou não ser gay? As pessoas não escolhem sua sexualidade. Por isso, ninguém deveria ficar surpreso com uma personagem gay se assumindo. É aqui que nós devemos esclarecer a crítica. Não queremos gays como personagens, queremos personagens que sejam gays. Continuando, o que importa é fazer uma boa obra. Se ela for boa, então não importa a sexualidade dos personagens, certo? Errado. Como eu disse, Nimona é um claro exemplo de obra com excelente conteúdo e representatividade, mas que mesmo assim é criticada. Porém, ela não é criticada como uma obra, isso é, ela não é criticada por conta do seu roteiro, enredo, personagens, subtexto, metáforas e por aí vai. Ela é criticada pelo simples fato de ter representatividade. Isso se deve a alguns motivos. O primeiro é a síndrome de vira-lata que temos aqui no Ocidente, onde todas as vezes que tentamos colocar alguma mensagem mais profunda no subtexto de uma obra, achamos que isso é lacração. Um exemplo disso é o novo jogo, God of War Ragnarok, onde Kratos decide deixar de ser violento e procura não machucar ou matar deuses. Os fãs ficaram revoltados e disseram que o personagem abaixou a cabeça para a tal da agenda woke. Definitivamente precisamos fazer um vídeo sobre esse tema. O fato é que ninguém fala nada sobre obras orientais, como Vagabond, Berserk e Vinland Saga, que apresentam o mesmo tema. Vagabond é um mangá que segue a vida do lendário samurai japonês Miyamoto Musashi.
A história aborda sua jornada em busca de aperfeiçoamento nas artes marciais e de sua própria identidade como guerreiro. O tema central da obra gira em torno da busca do protagonista pela paz interior e sua transformação de um guerreiro sanguinário, assim como Kratos, para alguém que valoriza a gentileza e a compreensão. Ao longo da trama, ele aprende a importância de equilibrar sua força com a paixão e a busca pela verdadeira essência da espada. O mangá explora a evolução pessoal de Musashi e sua busca por um estado de harmonia interior, destacando a importância de ser uma pessoa gentil e compassiva, mesmo em um mundo dominado pela violência e conflito. Já Berserk é um mangá que segue a vida de um guerreiro chamado Guts, marcado por uma espécie de maldição. O tema central de Berserk é a busca de Guts pela paz interior em meio a um mundo extremamente violento e caótico. Mesma coisa de God of War e Vagabundo. Ele enfrenta desafios físicos, emocionais e busca encontrar um sentido para sua existência e superar os traumas do passado. E bote trauma nisso. Ao longo da narrativa, Berserk explora a natureza da humanidade, a luta entre o bem e o mal e a dificuldade de encontrar paz em um mundo tão cruel. Por último, em Vinland Saga, nós seguimos a vida de Thorfinn, um jovem guerreiro nórdico em busca de vingança contra o homem que matou seu pai. Mas essa busca implacável de Thorfinn por vingança acaba morrendo no meio do caminho e se transforma em explorar a futilidade da violência e a busca por um propósito mais nobre na vida. Aquela velha frase, você não tem inimigos, ninguém tem inimigos. A busca por Vinland Saga é um símbolo da busca de Thorfinn por uma vida mais significativa e pacífica, longe da brutalidade da guerra e da vingança. Todos esses três protagonistas dessas três obras têm o mesmo objetivo que Kratos: viver uma vida em paz longe de seu passado violento. Mas ainda não conseguimos ver a grandiosidade e a importância que obras como God of War, Ragnarok e Steve Universo, por exemplo, têm dentro da nossa cultura, ao abordar tópicos tão importantes quanto a busca pela paz e a diversidade e inclusão de todas as pessoas. É claro, terão aqueles que vão argumentar que as obras do Oriente conseguem abordar temas considerados mais progressistas, entre aspas, ao introduzi-las de forma eficaz em uma narrativa de qualidade, coisa da qual não acontece aqui no Ocidente, pelo visto. Pois, de novo, ainda estamos no velho argumento de que forçamos a representatividade nas obras. Mas isso é uma forma errada de se criticar obras. A maneira correta de se tecer uma crítica a respeito da diversidade e inclusão não é criticar o motivo do tema ser abordado, mas se a obra conseguiu passar a mensagem que queria sem causar nenhum problema para a minoria representada. Vamos dar alguns exemplos a vocês. Meninos Não Choram é um filme de 1999 que conta a história real de Brandon Teena, um jovem trans. Mas os acontecimentos no filme o tornam problemático, pois após o protagonista ser morto, a mensagem que o filme passa é de que as pessoas trans não podem demonstrar sua identidade sexual abertamente, elas têm que esconder esse fato. Não é querendo tirar o mérito do filme, afinal ele conseguiu sim ganhar alguns prêmios e aumentou a conscientização sobre a comunidade trans na América, ao mostrar a perseguição que enfrentam por serem quem são. Teve uma certa inovação no filme, mostrando pessoas cisgênero como os antagonistas e os trans como mocinhos, coisa que não tinha muito naquela época, mas a crítica se sustenta. Soldier Girl, de 2003, é um filme baseado na história real de Barry Winchell. Barry conhece Calpernia Adams, uma artista trans, e os dois iniciam um relacionamento. Problemas surgem devido a uma política militar chamada Don't Ask, Don't Tell e também por conta da não realização da cirurgia de redesignação sexual da personagem Calpernia. Inclusive, Don't Ask, Don't Tell era o termo comum para a antiga política de restrição das forças armadas nos Estados Unidos descobrirem quem era homossexual ou bissexual e aí restringir eles do serviço militar. Continuando, um soldado tenta denunciar Barry e quando isso falha, ele agride Barry, resultando em sua morte. O filme é considerado sensacionalista e retrata Calpernia de forma injusta, usando termos pejorativos para descrever ela. O filme também sugere que Barry enfrentou uma crise de identidade sexual devido ao relacionamento com Calpernia, o que é uma ideia errada, já que promove aquela ideia de que ser transexual envolve ser uma pessoa ambígua. É como se a identidade de gênero e a sexualidade tivessem interligadas, quando não tão exatamente. Além disso, esse filme marginaliza a comunidade transgênero, mostrando que associar-se a uma pessoa trans é algo que faz alguém se sentir estranho ou fora do comum. Agora, em Transamérica, de 2005, nós temos a história de Bri, uma mulher trans em busca de aprovação para cirurgia. Ela descobre que tem um filho de 17 anos e viaja para conhecer ele.
inicialmente relutante em assumir o papel de pai. Ao longo do filme, Brie e seu filho desenvolvem um vínculo e ela eventualmente obtém a aprovação para a cirurgia. O filme é preciso ao retratar o processo de redesignação sexual, mostrando as etapas necessárias e a espera envolvida. No entanto, o filme minimiza as lutas enfrentadas por pessoas trans e não aborda a tensão familiar que muitos enfrentam ao se assumirem. Brie é representada como uma mãe relutante, mais focada na cirurgia do que no bem-estar do filho, o que pode ser interpretado como uma representação negativa de uma pessoa trans e sua capacidade de ser pai. O filme também sugere que as questões trans não são levadas tão a sério quanto deveriam, perpetuando a ideia de que pessoas trans não podem ser bons pais. Isso foi alguns dos exemplos que eu dei para mostrar que é possível criticar obras ocidentais sem precisar apelar para o argumento "é tudo lacração". Ao invés de criticarmos as obras por colocarem sistemas representativos, por que não criticar como essa representação é abordada? O fato é que estamos mudando. Ser gay, lésbica ou trans era considerado anormal antigamente, porém é normal hoje em dia. E o mero fato de eu ter dito que é normal ou não já seria motivo de polêmica, para você ver o quão sensível é o tema. E justamente pelo tópico estar sensível, é que precisamos abordar ele da melhor forma possível. Ao invés de ficar exigindo uma representação, ou ficar exigindo que obras parem de tentar colocar representação, por que não exigir uma representação boa e certeira que não propague nenhum tipo de estereótipo errado? Ainda temos muito o que percorrer nesse sentido, porque até obras representativas boas como Nimona são criticadas por terem representação, e não criticadas pelo que realmente importa, que é o seu conteúdo. E para finalizar, eu gostaria de dizer que nenhum desses dois pontos é a minha opinião. Tá, vamos lá, deixa eu esclarecer minha opinião. Primeiramente, eu não gosto de Nimona, tá? Eu assisti o filme pensando que eu ia gostar, mas eu não gostei. Porém, eu não ter gostado não significa que a obra não seja boa. Eu gosto de Transformers, por exemplo, toda a franquia do Michael Bay, mas eu tenho plena ciência de que todos os filmes são ruins, sem exceção. Mas fazer o quê? É gosto pessoal. Voltando pra Nimona, a obra é boa, mas eu não gostei do pacing, que é o ritmo de uma história. Pra mim, ela é muito TikTok, muita informação, muito rápido. Me deu dor de cabeça assistindo e eu gosto de coisa lenta, mas isso é só a maneira como o filme conversa, de resto pra mim foi excelente. Continuando com a minha opinião, eu acho que aqui no Ocidente nós temos um dilema que é a falta de representatividade boa. E se trata sim de um dilema, ou seja, tem dois lados. E um dos lados que tenta responder o motivo desse dilema existir é o seguinte: o Ocidente não tem boas representações, pois forçamos a representatividade. E o outro lado responde essa afirmação dizendo: o Ocidente não tem obras boas, pois não forçamos representatividade o suficiente. A pessoa que vi defendendo o segundo argumento é uma esquerdista radical chamada Jessie Gender, em seu vídeo Como Hollywood Corrompe Histórias Trans. Ela argumentou que é uma pena a Gwen Stacy não ser trans, pois ao mudar o gênero ou sexualidade da personagem já existente e com uma base de fãs, isso forçaria as pessoas a mudar seu preconceito para gostarem do personagem. A lógica é a seguinte: imagina a vez em que você descobriu que uma pessoa ou figura que você admirava, possuía, fazia ou era algo que você considerava ruim. A partir desse momento, você pode ter tido duas reações. A primeira é se afastar da pessoa imediatamente e a segunda é tentar entender o ponto dela, mesmo estando com o pé atrás. Essa é a estratégia por trás da tal, abre aspas, forçação da lacração no Ocidente. A esquerda radical quer uma representação mais agressiva, pois acredita que isso vai mudar a mente das pessoas. Só que eu nem preciso dizer que isso geraria sérios problemas. Lembrando que eu tô resumindo 1 hora e alguns minutos de argumento, então obviamente tá faltando muita coisa aqui. Mas enfim, na opinião dos críticos conservadores, para que não precisemos forçar, o jeito certo seria que os criadores produzissem obras representativas boas. Mas isso é um problema por si só, pois obras boas não são tão simples de fazer quanto as pessoas imaginam. Ora, se não podemos ter autores bons fazendo obras representativas, porque isso seria forçar, e não podemos ter autores representativos fazendo obras boas, porque ser um bom autor é difícil, então o que podemos fazer é pegar obras boas já criadas e dar na mão de um autor representativo. Isso foi uma brincadeira, obviamente, mas devemos lembrar que o Miles Morales foi justamente isso. Teve muita polêmica na época que lançou
a galera ficou enchendo o saco, dizendo, o Homem-Aranha negro e não sei o que, lacração. Mas adivinha, o Miles Morales é melhor do que o próprio Homem-Aranha, pelo incrível que pareça. Então, eu acredito que nesse quesito, o Miles Morales, em específico, foi uma atualização do Homem-Aranha, muito mais do que necessariamente uma lacração. E isso funciona, no caso específico do Miles Morales. Só que, de novo, isso é difícil de fazer. Enfim, essa foi a minha opinião sobre o assunto. Comenta aí qual a sua. E agora que eu fiz o meu convite, vamos à parte mais importante do vídeo, que é a moral da história. Em geral, a mídia ocidental é antiética ao retratar personagens transgênero. Pessoas trans são usadas para enaltecer a mensagem de uma história e obter uma classificação mais alta nas críticas para que os produtores possam ganhar mais dinheiro. Isso tem um custo. Estereótipos são criados e empregados aos trans. Por conseguinte, as lutas enfrentadas pela comunidade trans é subestimada e às vezes até vista de um jeito cômico. Essas ideias são reforçadas nos espectadores que não têm outro conhecimento do que significa ser transgênero além daquilo. Mas o público, isso é, você, não é responsável apenas por assistir calado. Você também é responsável por criticar a mídia. Mas, além disso, o conhecimento é o que você precisa para combater estereótipos e preconceitos. E nesse vídeo, eu comento o principal motivo para empresas e produtores aqui do Ocidente insistirem em fazer essas representações, mesmo quando são de forma forçada.